Bom, a gente já explicou aí os conceitos envolvendo DML e DDL. A gente explicou o dataset por trás aqui que a gente vai utilizar para rodar as nossas queries, o porquê de utilizar o Snowflake também como Data Warehouse. E agora a gente vai entrar de fato aqui nas queries e como que de fato elas funcionam, né? Então, na aula passada aí eu rodei basicamente esse top 10 aqui da tabela que a gente acabou de criar. E o Snowflake trouxe essa tabela aqui pra gente. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, ó. Vou excluir isso aqui, que o DDL a gente já viu. A fonte de dados, sobre o dataset a gente já falou. Agora vamos falar de fato aqui dos conceitos por trás aí do SQL. Vamos lá. Beleza. Entrando primeiro aqui no top, né? O que é basicamente esse select top 10 asterisco from isso aqui? Bom, vou tirar o top para explicar primeiro o que é o select asterisco from. Eu já até expliquei um pouquinho no último vídeo o que significa isso aqui. Eu estou fazendo um select, é a mesma coisa que eu abrir um Excel. A primeira coisa, quando eu abro um Excel, o que acontece? Abre uma planilha para mim, certo? Quando eu faço um select asterisco from e o nome da tabela, abre para mim a tabela com todos os registros. Então, assim, o select asterisco from é basicamente você abrir uma tabela, né? Só que essa tabela ela pode ter milhões de registros. Por exemplo, esse dataset que a gente está utilizando aqui, ele tem por volta de 24 milhões de registros. E é uma coisa que é muito custosa você solicitar a engine ali por trás, fazer a leitura de mais de 24 milhões de registros. Então, para a gente entender, até com uma boa prática na engenharia de dados, a entender o dataset por trás ali das nossas queries, a gente sempre faz, ao invés de fazer um select asterisco from, a gente roda um select top 10. Esse top 10 aqui, ele traz de maneira aleatória, tá? 10 registros, os 10 primeiros registros que estão aqui na tabela. E o que significa esse db.public.datasetCompany_v1? Isso aqui basicamente é o nome da nossa tabela e a gente passa um direcionamento para o Snowflake, para o Warehouse, de onde é que essa tabela está estocada ali, né? Então a gente tem o DB como database, DB é o nome do banco de dados que a gente está utilizando aqui, ou seja, a tabela está armazenada nesse banco de dados, ponto public. Public nada mais é do que o esquema do banco de dados, ou seja, qual é a pastinha dentro do banco de dados que essa tabela tá, né? Que ela está reservada, que ela está storage ali. Então, assim, a gente está usando o public como esquema e o database underscore company underscore v1 é o nome da tabela em si. Aí você vira e fala, poxa, mas eu não poderia simplesmente fazer from e o nome da tabela? Você até pode fazer isso, desde que você sete nesse workspace aqui, nesse espaço de trabalho, que você está usando o DB como banco de dados e o public como esquema, que é o nosso caso aqui. Se a gente rodar isso aqui, vai até funcionar. Ó, ele vai trazer, certo? Porque eu previamente na configuração aqui desse workspace, eu selecionei esse banco de dados e esse esquema. Então ele vai trazer todas as tabelas que estão nesse esquema aqui dentro desse banco de dados. Mas se porventura eu alterar aqui o database, passar por exemplo para esse company dataset aqui, e rodar a minha query, ele não vai encontrar, entendeu? Então é por isso que eu gosto de passar um direcionamento completo para o banco de dados. Aí ele traz o nosso dataset aqui de novo. Ok, vou voltar aqui para o DB, que é o database que a gente está usando, e o public, que é o nosso esquema, certo? Aí você pode até perguntar o que significa isso aqui, account admin e compute WH. Esse account admin aqui é o usuário, é o meu usuário aqui nessa seção aqui do Snowflake, e o compute WH nada mais é do que o warehouse que eu estou utilizando ali para rodar as queries. É a engine por trás que vai fazer essas buscas aí na tabela, beleza? Então, ok. A gente já passou por esse conceito aqui do top 10 na query. Eu só vou organizar aqui um toque que eu tenho, um toque. Vocês vão ver que esse toque aqui ele faz até um certo sentido na questão de organização, depois quando a gente começar
a fazer queries mais complexas, vai ajudar a estruturar mais, até mesmo para explicar. Então, ok, select top 10, asterisco from e o nome da tabela aqui. Então, a gente já passou por esse top aqui, o significado do top no SQL. Agora, o que seria o where? O where nada mais é, vamos lembrar aqui do Excel, quando você entra no Excel e tem acesso à tabela inteira, com um monte de registro, vamos supor que você quer filtrar ali, nesse dataset aqui, vamos supor que esse dataset está lá no Excel, né? Eu quero filtrar, por exemplo, empresas que estão locadas aí, cuja sede delas é nos Estados Unidos. Então, como é que a gente faz isso? Eu quero filtrar, então, no Excel, empresas que estão nos Estados Unidos. Então, eu vou lá naquela coluninha onde estão os países e filtro pelos Estados Unidos, certo? Para me trazer resultados só referente a esse país. Aqui no SQL, a gente usa o conceito de where, o comandinho where, né? Country, ou seja, eu quero trazer, eu vou até tirar o top 10 aqui, eu vou trazer o dataset inteiro com este filtro, ok? Eu quero trazer todas as colunas, o asterisco representa todas as colunas dessa tabela aqui, nesse database, nesse esquema, where, onde, country, que é o nome da coluna, country equals, é igual a United States, certo? Então, assim, eu quero trazer dentro da minha tabela todos os registros onde o país é o United States. Lembrando de uma coisa aqui, a gente até com uma boa prática tem que verificar se dentro da coluna de country existe na verdade somente United States como país e não, por exemplo, um registro como United States, por exemplo, ó, deixa eu voltar aqui. United States. Aí depois você encontra um outro registro que é dos Estados Unidos, mas a string, o valor desse registro, ele varia uma letra maiúscula de uma minúscula. Aí às vezes você tem United States com essa maiúscula aqui e com U aqui. Então, assim, o filtro vai trazer os resultados onde o country tem esse valor aqui como string, certo? Se dentro da tabela você tem outros valores que querem representar o mesmo país, isso vai dar um problema aqui para a gente. Então, até com uma boa prática no nosso dataset, é bacana a gente normalizar os dados e ter uma certa padronização ali das informações. Então é bacana a gente tratar essas informações aqui, por exemplo, todos os países vão ser com letras minúsculas, até mesmo a primeira letra do país vai ser tudo minúsculo. Isso é bom, vai ajudar no nosso filtro para a gente não ter erro ali, achar que tem uma quantidade ali que na verdade existem mais United States do que eu estou vendo ali na minha query. Então com uma boa prática a gente padronizar, certo? Então vamos rodar esse filtro aqui. Vamos rodar essa query, na verdade, essa query aqui, e vamos ver o que ela vai trazer para a gente. Vamos ver. Beleza, Country United States, founded, ou seja, a data de fundação da empresa está aqui, algumas são nulos porque o dataset não tem essa informação, ok? Mas você pode ver que todos os registros associados ao country aqui são do United States. Então a gente conseguiu filtrar com sucesso o nosso dataset, certo? Beleza. Então o conceito de where é esse, é você filtrar ali a sua tabela, ok? Agora vamos avançar aqui para o conceito de group by. Vamos lá. O que seria o group by? Where group by? Não. Group by nada mais é do que um agrupamento. O que eu quero dizer com isso? Vamos pensar aqui. Dentro do meu dataset, deixa eu voltar aqui para o meu dataset. Dentro do meu dataset, vamos relembrar aqui, recapitular. Eu tenho países como Espanha,
Austrália, Holanda, Estados Unidos, todos esses países aqui, certo? Então, cada país tem tem várias empresas em cada país, várias empresas, e com suas peculiaridades. Cada empresa ali tem com suas informações, né, atreladas a essas empresas. Cada uma tem ali o range ali de funcionários, tem a descrição, o nome de cada uma, a região em qual ela está. Vocês percebem que essa tabela aqui, ela tem uma granularidade. Qual é a maior granularidade dessa tabela? É até interessante a gente passar esse conceito de granularidade antes de entrar no Group By. O que é granularidade? Quanto maior a granularidade da tabela, maior é o nível de detalhamento. Quanto maior granular é a coluna da tabela, maior nível de detalhamento você está trazendo para aquele registro. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos lá. A gente tem Espanha, certo? Como país. Só que com o country aqui, ele pode ser vários países, né? Pode ser Espanha, Austrália. Só que você concorda que não existem muitos países no mundo perto da quantidade de registros que existem nessa tabela? Essa tabela aqui, só para a gente recapitular, ela tem mais de 24 milhões de registros. E a quantidade de países aqui ela é bem restrita. Vamos até, inclusive, ver quantos países existem nessa tabela aqui. Ó. Select, Count, Country, From, vou fazer até melhor. Select, Distinct, Country, From, e o nome da nossa tabela, que é essa aqui. Eu vou explicar também esse conceito de distinct um pouco mais à frente, mas isso aqui é só para a gente ver quantos países existem aqui nessa tabela, contando inclusive com o nulo, né? O nulo aqui é um registro. Então, são 251 registros, certo? Então, a gente tem aqui 251 países, incluindo o nulo. Certo? Ou seja, a gente tem, em teoria, aqui 250 países, certo? Ok, então essa tabela, que tem mais de 24 milhões de registros, ela tem 250 países. Então, o que quer dizer? A coluna Country é uma coluna pouco granular. Ela é uma coluna que se repete muito. Então, você tem várias Espanhas, porque existem várias empresas dentro da Espanha, você tem vários Estados Unidos aqui, então eles se repetem muito. Uma coluna extremamente granular é a coluna de ID, porque para cada empresa, dentro de cada país, dentro de cada estado, cidade, você tem um ID representando aquela empresa em específico. Então, assim, a coluna de ID ela é a mais granular possível, porque se eu faço um count aqui, se eu conto quantas colunas existem de ID distintas, diferentes, a gente vai chegar aqui naquele valor de mais de 24 milhões. Porque, né? Recapitulando, cada empresa tem seu ID. Então, vamos ver aqui, se eu faço um select count, eu vou colocar o select ID mesmo, from, esse camaradinho aqui que é o nome da tabela. O Snowflake vai trazer todos os mais de 24 milhões de registros, certo? Eu vou até fazer aqui melhor, vou fazer um distinct, para a gente ter certeza que não existe nenhum ID se repetindo aqui, até porque eu não verifiquei aqui o nosso dataset, se existem IDs se repetindo ou não, o que inclusive é uma boa prática que a gente vai passar mais à frente. Então eu vou até anotar aqui, ó, que quando eu fiz o select do ID sem o distinct, eu tinha por volta de 24. Deixa eu ver se dá para copiar aqui. Vou anotar 24 milhões de registros, certo?